Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia e o discurso do Zelensky na ONU e o que vem por aí, a grande incógnita que vem por aí. Essa notícia foi sugerida, ou essas notícias foram sugeridas por um mendigo feliz, Han Solo e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa situação lá na Ucrânia, hoje a gente tem algumas notícias boas e outras notícias não tão boas assim sobre a situação militar lá na Ucrânia. A notícia interessante é que houveram várias explosões em território russo nesta manhã. Acabaram de acontecer, coisa de pouco tempo atrás aí. Inclusive, um ataque ucraniano a um posto de fronteira na região de Kursk, aqui na Rússia, né? Isso pode ter sido só um desentendimento, pode não ter sido nada intencional e coisa e tal, mas no final das contas, essas explosões ucranianas em solo russo têm feito pelo menos um efeito, isso tem causado, que está crescendo, pelo menos nessa região da Rússia, o número de russos que chamam pela paz, que querem acabar com isso daí, porque isso é uma coisa que faz diferença, né? Enquanto no resto da Rússia, ou enquanto a Rússia não era atingida diretamente por isso, só está morrendo o pessoal do exército, as mortes, muitas delas estão sendo escondidas do povo russo, o povo russo está apoiando essa brincadeira do Putin de invadir outro país, essa loucura que não tem lógica alguma. Quando eles começam a ver violência na cidade deles, isso começa a ter um efeito de gerar muita gente pensar, não, peraí, vamos parar com esse negócio. Essa brincadeira está começando a ficar perigosa. E então, seja algo sério, seja não sério, também está falando aqui, ó, as explosões que houveram em Belgorod, em Belgorod nessa manhã agora, na verdade, me parece mais com um ataque por míssil que foi frustrado pela defesa aérea. Então nem parece ser coisa muito séria assim. Mas de qualquer forma tem esse aspecto positivo. Foram vários ataques aqui no território russo nessa manhã de quarta-feira. De boa notícia também, a gente tem aqui o fato de que várias cidades aqui na região de Kherson foram liberadas, vários vilarejozinhos aqui na região foram liberados pelo exército ucraniano das mãos dos orques russos, né? Então, mais uma boa notícia. Lembra que essa região aqui, a Rússia não está tirando tropas, ela está perdendo mesmo. Inclusive, em Kherson, ela tem mandado reforços para lá. Muitas tropas têm ido em direção a Kherson para segurar a cidade. Já há um confronto aberto lá com as forças ucranianas. Então, é sempre uma boa notícia que eles tenham liberado algumas cidadezinhas aqui no entorno, né? Bom, o problema é, as boas notícias no campo militar param por aqui. Tem uma má notícia, algo muito ruim que a gente ficou sabendo agora, que na verdade aconteceu no dia 28 de março, mas só agora a gente ficou sabendo exatamente o que isso ocasionou, né? Por exemplo, ontem houve a rendição de 267 marines ucranianos em Mariupol, né? Mariupol, como vocês podem ver aqui, continua cercada, continua resistindo ao cerco. 267 é um número muito pequeno em relação ao total de militares que existe em Mariupol e militares ucranianos. Estima-se mais de 10 mil militares ucranianos ainda em Mariupol. 267 se renderam, provavelmente foram pegos, como eu falei, né? Repara que as forças russas estão tentando criar pockets, né? Criar pedaços isolados do exército de forma que eles podem pegar esse pessoal. E aparentemente foi isso que aconteceu. Esses marines ucranianos, eles estavam numa região já isolada, sem munição, sem comida, sem nada, não tinham o que fazer. A alternativa que eles tinham era se entregar, não tinha jeito, né? Agora, uma coisa que passou desapercebida, como eu falei, foi a questão da queda desse helicóptero próximo a Mariupol. Aí você fala assim, caramba, como é que a Ucrânia, um helicóptero ucraniano foi derrubado próximo a Mariupol? Aí você olha esse mapa aqui, você percebe o problema, né? De onde é que saiu esse helicóptero? Porque toda essa região aqui, de acordo com o mapa, é uma região que está nas mãos dos russos. Só que, a verdade, não é bem assim. Existem vários bolsões de região aqui que não é controlada pelos russos, que, na verdade, ainda está na mão dos ucranianos. E o que eles estavam fazendo eles estabeleceram uma rota que, a partir de Zaporizhia,
eles faziam, usando esses bolsões que estão aqui no meio do caminho, havia uma rota que eles conseguiam reabastecer Mariupol de munição, comida para os soldados e tirar soldados feridos. Então, eles falam aqui, né, que a Rússia diz que o helicóptero que foi derrubado próximo a Mariupol estava retirando, né, líderes do Azov, coisa e tal, mas na verdade não era isso que está acontecendo. A gente já ficou sabendo agora exatamente o que estava acontecendo devido a essa thread do Kamil Galiv aqui que eu vou falar mais adiante, mas basicamente era isso. Os ucranianos mostraram uma coisa fantástica, ninguém esperava isso, né? Fizeram uma operação, havia uma trajetória aqui usando locais pouco povoados, então os helicópteros partiam daqui, há ainda regiões aqui que são controladas pelos ucranianos, então eles conseguiam fazer essa ponte e chegar via o Mar de Azov em Mariupol, levando munição para a cidade, né? E com esse helicóptero derrubado, evidentemente, os russos passaram a prestar atenção nessa rota, o que significa que isso pode estar dificultando a briga dos ucranianos que estão em Mariupol. Isso é uma coisa realmente muito trágica, porque por mais que eles estejam em número muito grande, se não tiver munição, se não tiver comida, não tem como os combatentes se manterem lá, né? É uma situação realmente complicada. Vamos ver, não se sabe se essa era a única rota que a Ucrânia estava usando para reabastecer o pessoal em Mariupol, mas certamente foi uma rota que foi derrubada pelos russos e provavelmente agora está sendo patrulhada, eles não vão dar esse mole. Então a situação se torna mais complicada lá em Mariupol, né? Pois é, no fronte militar é isso daí, como eu falei para vocês, agora a gente tem que aguardar para ver que guerra que vai acontecer daqui para frente, e nesse ponto que entra uma colocação muito interessante aqui do Kamil Galiv, nessa thread que ele fez. Eu vou deixar o link da thread na descrição do vídeo. Mas uma coisa interessante que ele fala aqui é como que a própria televisão russa já está mudando a forma como ela encara a guerra, né? Isso daqui é um mapa que eles estavam falando na televisão estatal russa, né? Então, lógico, você vê aqui como é que a área que eles alegam ser controlada pela Rússia é muito maior do que a gente sabe que é verdade, né? Eles estão com interesse, eles mostram aqui, ó, já estão destacando em azul aqui a região de Donbás que eles pretendem conquistar e coisa e tal. Mas, enfim, até o dia 2 de abril, eles falavam, a manchete aqui falava no o sucesso da operação militar na Ucrânia, né? Então era o sucesso de Donbás, na verdade. E agora eles mudaram para, o mapa agora fala da execução da operação militar na Ucrânia, né? Ou seja, repara que nesses 2 dias aqui, no dia 2 de abril para agora, de fato, na televisão de lá, eles ainda não liberaram toda a região norte, a gente já sabe que já liberaram tudo, mas lógico, eles devem querer dizer, né, eles estão falando que o sucesso russo está muito maior do que realmente a gente sabe, mas até aqui eles mostram que já há uma diminuição da presença russa. Se você reparar, mesmo na região sul aqui, eles já são mais consistentes e estão começando a mostrar realmente uma figura menos pintada de cor-de-rosa, né? Uma coisa curiosa, porque até aqui no Brasil, nos canais pró-Rússia que tem por aí, você já nota um certo desânimo, né? Uma certa depressão. Assim, o pessoal está percebendo que aquele papo inicial de vamos esmagar a Ucrânia, que a Ucrânia tem que deixar de existir e coisa e tal, já está mudando o papo para uma coisa muito mais diferente, do tipo, ah não, o nosso objetivo era esse mesmo desde o início, né? Aquela ideia de, não, onde cair a flecha, o cara vai lá e pinta o arco, ou pinta o alvo no lugar para dizer que aquele ali que era o alvo inicial, né? Acertou tudo, olha só, o que eu queria era exatamente isso que aconteceu no final das contas, né? E mesmo isso está ficando difícil deles manterem, né? Enfim, uma coisa que ele aponta nessa thread também que é bastante interessante é a similaridade dessa operação na Ucrânia com a operação Danúbio, que aconteceu na Tchecoslováquia em 68, em que a Primavera Tcheca, né, vocês lembram disso, um movimento forte pela liberdade, numa época que a União Soviética ainda era forte, e a Tchecoslováquia era um estado satélite da União Soviética, e os russos, então, os soviéticos, então, mandaram uma grande força para a Tchecoslováquia e abafaram essa rebelião
essa primavera de Praga, né? A primavera de Praga, fazendo um movimento muito similar ao que fizeram na Ucrânia. A impressão que dá é que justamente que a Ucrânia foi uma cópia dessa Operação Danúbio, e ele comenta aqui que, inclusive, os observadores russos e o pessoal que conhece bem a forma de operação na Rússia diz que essa operação foi baseada na Danúbio, né, na Operação Danúbio, que foi essa operação que reprimiu a Primavera de Praga em 68. E lá deu certo, lá eles tiveram sucesso, conseguiram abafar a revolução, a Tchecoslováquia continuou dentro da União Soviética, ali na cortina de ferro e coisa e tal, até a dissolução no final das contas, e tudo indica que foi exatamente esse o planejamento russo nessa invasão da Ucrânia, e nesse caso eles já perderam, isso já deu errado, não tem mais como eles conseguirem o que eles conseguiram na Tchecoslováquia, que foi justamente trocar o governo, botar um governo mais pró-Moscou e abafar as revoluções, o interesse em a busca pela paz, a busca pela liberdade do povo tcheco, né? Então isso eles já não conseguiram. Mas a grande questão é essa. Como vocês sabem, os soldados aqui do norte vão ser colocados aqui no leste. E agora a Rússia vai fazer uma nova estratégia. O que exatamente eles vão fazer, a gente não sabe. Eu acho muito pouco provável que eles obtenham sucesso. Acho que não vão conseguir nada além de manter o Donbás e a Crimeia. Isso é o máximo que eles podem esperar nessa história toda. Mas vamos ver o que vai vir por aí. Como eu falei para vocês, já repeti, tá ficando chato falar isso, né? Vou parar de falar. Mas o fato é, as próximas semanas vão ser cruciais. Essa semana agora e a semana que vem vão ser cruciais para a gente ver para onde vai esse esforço de guerra Rússia. Qual a estratégia deles aqui, o que eles exatamente pretendem nessa região, né? É lógico, com os soldados derrotados lá no norte, a gente sabe que não tem muito como eles melhorarem o moral das tropas, ao contrário, a tendência aqui é só piorar o moral das tropas, aquele efeito desde o início do soldado que não sabe o que ele está fazendo ali, o que eu estou fazendo invadindo a Ucrânia. Aliás, tem vários telefonemas capturados de soldados russos que justamente mostram isso, o cara falando, olha, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mandaram a gente para cá do nada e coisa e tal. Enfim, o fato é que a Rússia, de qualquer forma, ela perdeu a maior oportunidade que ela tinha, que era o fator surpresa, o fator inicial. Não é à toa que todo o avanço que ela teve, toda essa área que ela conquistou aqui no primeiro dia, que tinha conquistado aqui também, ela conquistou no primeiro e segundo dia da guerra. Depois disso, ela não andou mais. E por que ela não conquistou mais? Justamente porque ela perdeu o fator surpresa. Isso ela não vai ter mais. O exército ucraniano, ao contrário, os reservistas já estão sendo chamados, já estão sendo treinados, já começaram a fortalecer o exército, mais deles virão nos próximos dias. E a ajuda externa em termos de guerra também está crescendo, né? Pela primeira vez a Ucrânia recebeu tanques. Então a República Tcheca enviou já uma quantidade enorme de tanques soviéticos para a Ucrânia. E aí muita gente pode falar, caramba, mas os tanques soviéticos são velharias, devia mandar tanque mais moderno e coisa e tal. O problema é que o tanque soviético, bem ou mal, ele é conhecido pelos ucranianos. Os ucranianos sabem operar o tanque. Então, de repente, é melhor mesmo mandar esses tanques da era soviética, porque você não tem o fator aprendizado, né? Não tem que treinar a tropa para isso. De qualquer forma, é um efeito, é uma coisa bacana, um monte de tanque já cruzou a fronteira, já está dentro da Ucrânia neste momento, né? Então, do campo militar é isso daí. Vamos ver para onde que caminha essa guerra agora, que tipo de estratégia a Rússia vai usar agora no que eles estão chamando de fase 2, né? Que eu acho que, na verdade, é a fase, vamos dar um jeito de conseguir alguma coisa para poder dizer que a gente ganhou essa guerra. Como a gente falou desde o início da guerra, a chance do exército ucraniano ganhar dos russos é muito pequena. Mas a cada dia que o exército ucraniano resiste, que a Ucrânia resiste à invasão russa, isso gera mais sanções, gera mais problemas para a Rússia, dificulta a economia de guerra Rússia e fica mais perto da Rússia perder essa guerra. E um passo fundamental aconteceu ontem na discussão no Conselho de Segurança da ONU sobre o massacre de Bucha, né? A própria Rússia chamou essa reunião justamente para dizer que era tudo falso, que era tudo mentira,
só que foram surpreendidos com as imagens de vídeo mostrando que os corpos já estavam lá muito antes dos russos saírem de lá, né? Então isso matou o argumento que os russos iriam fazer de que os ucranianos que mataram os próprios civis para poder chorar na ONU e coisa e tal, e ao mesmo tempo deu oportunidade do Zelensky falar na ONU, e as palavras dele foram muito duras, foi muito impactante o discurso dele na ONU, e a Globo traduziu meio errado aqui, né? Estão dizendo aqui que vocês querem fechar a ONU, vocês acreditam que o tempo dos direitos internacionais já passou. Na verdade, o que ele falou foi o seguinte, olha só, se essa guerra na Rússia viola o Estatuto da ONU desde o artigo 1. O motivo da ONU ter sido criada foi impedir guerras de anexação territorial, de aumento territorial. E então, o artigo 1 da ONU já está sendo desrespeitado pela Rússia. Se a ONU não vai fazer nada com relação a isso, então para que a ONU? Dissolve esse negócio, acaba com isso. A ONU foi criada para isso, para você impedir guerras de conquista territorial, de aumento de território. Isso, inclusive, é um ponto que eu já falei aqui antes, eu acho que é importante reforçar. Há uma distinção enorme entre essa invasão da Ucrânia pela Rússia e outros exemplos que são citados por pró-russos aí. Ah, mas os Estados Unidos também invadiu o Iraque, também invadiu o Afeganistão. Olha só, os Estados Unidos nunca quis anexar o território desses países ao seu próprio território. A Rússia falou textualmente que queria anexar a Ucrânia à própria Rússia. Falaram isso várias vezes, inclusive o próprio Putin falou isso na época em que eles ainda achavam que iam esmagar a Ucrânia e que iam conseguir ganhar essa guerra facinho, né? Então, há uma diferença fundamental entre esses outros casos de invasão que aconteceram, que foram todos terríveis. Eu não estou dizendo que eu sou a favor deles não, tá? Eu também sou contra a invasão do Iraque e do Afeganistão pelos Estados Unidos, ainda mais porque foi com base em pretextos falsos. Pretextos falsos, ameaças hipotéticas, situações de que pode ser que ele venha a ter armas e me atacar, é uma besteira completa e é lógico, isso não justifica nenhuma dessas invasões. Mas há uma diferença aqui. A Rússia está invadindo a Ucrânia querendo anexar partes do território dela ao território da Ucrânia. Foi o que fizeram em 2014 na Crimeia. A Crimeia está sob controle russo desde então. É o que eles querem fazer com Donbás, ali na Donetsk e Luhansk. Então, ou seja, é um tipo de guerra que a ONU foi criada para evitar e não está fazendo nada. Então, para que a ONU? Acaba com esse negócio de uma vez. Se virou só essa palhaçada, acaba com isso. Sou 100% favorável. Acho que o Zelensky está certíssimo. A ONU mostrou que não serve para bosta nenhuma. No momento em que aconteceu a guerra, que ela foi criada para evitar, ela não consegue fazer nada. Enfim, pior do que isso, né? A Rússia não quer apenas anexar a Ucrânia, como a gente sabe. O Medvedev, para quem não sabe, foi um ex-presidente russo, mas ele é um fantoche do Putin. O Putin botou ele lá como presidente, porque na época ele não podia se reeleger, coisa e tal, e botou o Medvedev ali, depois voltou o Putin. É um fantoche do Putin. Mas ele falou lá que não, que o Kremlin quer criar uma Eurásia, de Lisboa a Vladivostok. Meu amigo, esse pessoal tem que ser tirado do governo russo. A Rússia não vai conseguir ter paz com o resto do mundo enquanto essas pessoas estiverem no governo. E daí cai naquela situação que eu já falei para vocês, das duas uma. Ou ela vai virar a Coreia do Norte, que é aquele país isolado, esse pessoal vai continuar no poder, e aí o resto do mundo vai se afastar deles, e eles vão ficar cada vez mais na penúria, dependendo só da boa vontade da China, exatamente como uma Coreia do Norte, ou esses caras vão cair e a Rússia vai se fragmentar. Eu aposto nessa segunda opção, né? Olha o absurdo do que o cara está falando, né? E é claro, é isso que eles querem mesmo, do ponto de vista ideológico, é o que eles acreditam ser certo. A Rússia de Lisboa até Vladivostok. Ou seja, duas coisas que têm que acabar, a ONU e a Rússia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.